Curva a sua cabeça. Interceda pela minha vida nesse momento, que tem essa responsabilidade. É sempre com temor e tremor que a gente assume, né, a palavra, vai compartilhar ela. Pai, obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes, Pai. Que o Senhor tome, Senhor, agora a minha vida, meu Pai, pelo Espírito, meu Pai, e que o Senhor venha ministrar, meu Pai, os seus corações aqui, porque eu não tenho nada para dar. De mim mesmo eu não tenho nada, meu Pai, para servir, Senhor, a não ser que venha de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Então me coloco na Tua disposição e nas Tuas mãos, Senhor, para esse momento, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então me ajuda aí com seu amém, aleluia, glória a Deus. A gente aqui não tem esse protocolo de no meio da mensagem tem que ficar todo mundo quieto. Você pode bradar aí do seu lugar, não tem problema, né? Pode dar glória. Eu fiquei muito impactado esses dias todos, né, com a conferência. Segunda, terça, para mim foram dias assim chaves. Hoje de manhã eu fui muito ministrado aqui com Paulo, não Paulo da Railca, né, que estava aqui com a gente esses últimos dias, mas com outro Paulo, que veio falar sobre crescimento emocional e maturidade. Falou de vínculos saudáveis, relacionamentos saudáveis. Então, foi um tempo realmente muito bom. Eu fiz uma reciclagem, né, com relação à questão da pornografia, da moralidade sexual, porque a gente trabalha nessa área de aconselhamento e sempre tem uma informação nova, e então a gente vai tendo mais ferramenta, vai adquirindo, vai afiando mais a ferramenta, né? Mas segunda-feira, com o pastor Isaías, quando ele falou para a gente sair da zona de conforto, e isso é muito pertinente para os nossos dias, porque se a gente se acomoda naquele lugar, a água fica parada. Sabe o que acontece quando a água fica parada, irmão? Ela apodrece. Ela tem que ser um rio. Tem que ser um rio. A gente tem que pegar na fonte, que é Jesus, trazer para cá, beber dessa fonte, beber dessa água e fazer ela jorrar através de nós. Mas quando a gente entra numa zona de conforto, essa água fica parada em nós e ela apodrece. Significa o quê? Que a gente apodrece, que isso que foi depositado em nós um tempo não vai servir mais. A gente vai precisar se alimentar de novo, a gente vai precisar ir na fonte de novo. Então a gente não pode se acomodar, a gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar nessa zona de conforto, porque a palavra diz que a gente tem que crescer de fé em fé, de glória em glória. O que quer dizer isso? É que a cada dia você vai buscar um pouquinho mais na fonte, você vai buscar um pouquinho mais da leitura da palavra, você vai estudar um pouquinho mais da palavra de Deus, você vai orar um pouquinho mais para receber dele, e assim você vai crescendo de glória em glória, de fé em fé, alinhando o seu caráter, alinhando a sua vida com ele. Amém, irmãos? E aí vem a palavra de terça-feira do Alexandre Moracava, que fala: as suas vestes têm que estar adequadas ao lugar onde você está vivendo, mas isso não muda quem você é. Uau! Não é a roupa, não é o ambiente que vai dizer quem você é, porque isso tem que estar dentro de você. E ele estava falando de identidade, e a nossa identidade vem do nosso espírito, daquilo que Deus já depositou em nós, é onde está a nossa identidade. Então a roupa e o ambiente não vai onde está o que nós somos. A gente vai estar adequado ao ambiente, mas fazendo e sendo aquilo que nós fomos chamados para ser e fazer naquele lugar. Então eu creio que esse é um tempo profético, onde Deus está querendo nos levar a um outro lugar, nos tirando da zona de conforto, mas também nos dá uma roupagem nova, um anel de pertencimento, e mostrando quem nós somos e o que nós fomos chamados para fazer.
E aí vem uma parte do alinhamento com Paulo e Railca, né? Que falaram tanto sobre santidade na área da sexualidade. Um testemunho tremendo ontem da reconstrução de um casamento, da restauração profunda de um casamento que foi tão machucado. E aí a gente vê o poder, a ação da cruz e do nome de Jesus, que nada é impossível para Deus, nada é impossível para Ele. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O que impede a ação do Espírito Santo em nós? Ou o que impede a ação da cruz em nós e na nossa vida, o sangue? O que anula isso? Você acha que você não tem como anular o poder da cruz e o sangue e o nome? Tem. Você anula isso na sua vida. Então foram dias, para mim, muito especiais, onde Deus sinalizou para essa casa e para a minha vida, que eu não posso parar, que eu estou numa caminhada, que eu estou numa vereda, e que eu tenho que permanecer e continuar e perseverar nisso. Amém, irmãos? Então, mas o que pode nos tirar dessa caminhada? O que pode nos tirar desse lugar? Aqui no verso 4 de Isaías 35, tem uma palavra que diz assim: desalentados, na minha versão. Eu estou usando uma Bíblia que eu acabei de adquirir, e nessa versão aqui, que é da Almeida, Nova Almeida atualizada, é o lançamento deles, diz desalentados, mas na King James e na Pentecostal diz perturbados. Nesse meu caso aqui, no contexto, eu prefiro mais a palavra perturbados, que vem de turvo ou turbado. O significado dessa palavra, né, é o que se turbou, ou perturbado, ou preocupado, ou aflito, agoniado, transtornado e inquieto. Quando a gente vai para esse lugar, onde a gente está muito perturbado, onde a gente está muito inquieto, onde a gente está muito aflito, a gente entra num lugar de preocupação, a gente entra num lugar de inquietude, e a gente falou na segunda-feira sobre solitude. Ter solitude em Deus. Esse lugar de solitude em Deus é um lugar de quietude na alma, onde você aquieta a sua alma e você vai ter com Deus no seu lugar secreto. Mas as coisas da nossa vida, as coisas que estão à nossa volta, podem nos tirar desse lugar de quietude ou de solitude em Deus, de paz, e nos levar para um lugar de inquietude ou de aflição, ou de turbado, que quer dizer turvo. E aí você está, o que é turvo? Uma visão turva, uma visão que você não enxerga direito, fica tudo embaçado na sua frente, e aí você começa a entrar no lugar de cegueira, num lugar onde você não consegue mais caminhar, porque você não sabe para onde você está indo, você não sabe o que está fazendo, o que está à sua frente, porque a sua visão está embaçada. Eu vou ter um visual novo para 2019. Vou ter um visual novo para 2019. Nem tinha falado isso para o Isa ainda, né? Para ele não mexer comigo. Eu sei que ele vai me zoar, né? Mas eu ganhei um óculos permanente. Ganhei um óculos permanente. Eu não consegui comprar, não consegui fazer ainda. Mas eu tenho 1,25 de astigmatismo em cada visão, para longe e para perto. Então vou ganhar um visual novo para 2019. Então tem momentos em que minha vista fica turvada. Eu olho para a lâmpada, ela fica turva. Mas aqui a gente está falando não da cegueira física, a gente está falando da cegueira espiritual. Esse lugar de inquietação, de preocupação, de aflição, nos leva para um lugar onde a gente vai ficar turvo, ou turvado, ou embaçado. A nossa visão não vai ser clara, não vai ser limpa,
para a gente poder andar. Isso me remete a João, capítulo 11, que fala lá de Lázaro, e tem um versículo lá que fala: mas Senhor, eles estavam querendo te matar naquele lugar, você vai voltar para lá assim mesmo? Sim, porque mesmo o dia tem 12 horas, e eu posso andar de dia e tem luz, mas aquele que anda nas trevas é noite, é escuridão para ele. E me remete aí a Provérbios 4:18. Abre lá, rapidinho. Está bem pertinho aí. Provérbios 4:18 diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. Tem outras versões que diz, até ser dia perfeito. Sabe o que é ser dia perfeito? É que é o exato momento de 12 horas, meio-dia, onde o sol está completamente no lugar mais alto sobre nós, onde não apresenta mais nenhuma sombra, onde não apresenta mais nenhuma escuridão, onde a gente vai estar totalmente iluminado. Então a gente precisa caminhar nesse lugar de iluminação, que está tudo claro. Como é que é esse lugar? É um lugar de santidade, que também foi pregado na segunda-feira. Então a nossa caminhada tem que ser para esse lugar, até que nossa vida seja um dia claro, onde não apresente mais nenhum lado de escuridão, nenhuma sombra, onde não tenha mais nada em oculto, onde não tenha mais nada escondido. Porque aí, se tem alguma coisa escondida, é porque você ainda não está no ápice da sua vida em santidade a Deus. Nós hoje de manhã falamos sobre a janela de Johari. O Paulo trouxe essa ferramenta. Eu já dei aula sobre ela aqui, onde apresenta as 4 faces. É uma janela de 4 lados, que num lado é área cega, do outro lado é área aberta, do outro lado é área desconhecida e a outra área é oculta. A área aberta é que todo mundo vê. Você vê agora a roupa que eu estou usando, você vê eu jogando bola, você vê o meu comportamento lá jogando bola, você vê os meus passos aqui na igreja. Você vê, é a área aberta, a área que todo mundo vê. A área desconhecida, essa ninguém conhece, nem você e nem o seu próximo, só Deus conhece. A área cega é aquela que você não vê, mas o outro vê. E aí é a ferramenta do discipulado. Essa é a ferramenta que o discipulado usa, porque você vai falando da sua vida, você vai falando das coisas que estão acontecendo, e ele vai apontar coisas que você não está vendo, mas ele está vendo. Ele vai te dar uma nova visão, ele vai te apresentar um outro lado da sua vida. Mas o que mais a gente falou sobre esses dias foi sobre a área oculta, sobre a área em que você não apresenta ainda um nível de santidade que deveria. A área oculta é aquela que ninguém vê, mas você conhece, está lá escondidinho. Sabe aquele armário? 6 portas. Você abre e tem várias gavetas. Aí você bota aquilo que ninguém quer ver, aquilo que você não quer que ninguém veja, você bota lá no fundo da gaveta. Na última lá, bem escondidinha. É isso que a palavra está falando. Enquanto você não entregar, enquanto você não tirar lá das sombras, da escuridão, você não vai ter a sua plenitude de santidade em Deus. Não vai ser dia perfeito ainda para você, porque tem coisa em oculto. Tem traumas que a gente trabalha na área de aconselhamento, que elas só aparecem depois que você libera aquilo que está em oculto em você, e aí Deus vai liberando as coisas que você não conhece ainda de você. Aí Ele vai apresentando a você. Agora, tem traumas que a gente passa na nossa infância, na nossa adolescência, que a dor emocional é tão grande,
é tão dolorida, e é provado cientificamente que a dor emocional é muito maior do que uma dor física, por mais dolorida que ela seja. Eu passei por uma operação há poucos meses atrás, e eu passei 7 dias sentindo dores, mas o primeiro momento, logo após a cirurgia, eu tinha que tomar morfina de tanta dor. Era uma dor quase insuportável. Eu tinha que tomar uma combinação de morfina com lisador, que é um remédio também bem forte para a dor. E a ciência fala que a dor emocional ainda é mais forte do que isso. Então, é para a gente não sentir essa dor emocional, que é tão violenta na nossa alma, lá dentro de nós, nos dilacerando, a gente prefere esquecer ela, esquecer o trauma, botar ela num lugar de uma caixinha em que a gente não lembre mais daquilo. E deixa lá bem oculto, bem escondido. Chega ao ponto de pessoas, e de muitas pessoas, não é uma ou outra, chega ao ponto de muitas pessoas não lembrarem mais dessas dores. Eu tenho um atendimento que foi muito marcante para mim, para a minha história. Eu estava fazendo um papel de um primo que abusou de um cara, abusou do outro primo, no caso. Nossa, quando isso veio à luz para ele, isso veio à lembrança para ele, meu Deus, eu quase apanhei aquele dia. O cara murrou a parede, o cara rasgou toalha, o cara chutou a parede depois, nossa, batia. Eu só vi a hora dele voar no meu pescoço, por causa da dor que ele sentia. E era necessário que naquele momento ele expressasse isso, botasse isso para fora. Então a gente só vai poder ter uma vida que seja dia perfeito para nós, até o dia em que a nossa santidade seja plena, seja totalmente transparente. Onde não tenha mais escuridão, não tenha mais sombra sobre nós. Amém, irmãos? Esse é o nível de santidade que Deus está querendo nos levar. É o nosso objetivo, é o nosso foco, é o nosso caminho a percorrer para chegar nesse lugar, onde a luz se torna tão clara e não tenha mais nenhuma coisa turvada, não tenha nenhuma coisa mais na escuridão, onde você enxergue todas as coisas com mais clareza. E o que pode te colocar nessas áreas de cegueira? O que pode te colocar na visão turva? O que pode te levar a isso? A gente tem algumas coisas que nos deixam cegos, onde a gente não enxerga, quando a gente está naquele turbilhão. Eu trouxe algumas delas, não devo falar de todas, mas o orgulho é uma. O orgulho nos deixa totalmente cegos e nos faz, inclusive, ser irresistíveis a Deus. A palavra de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz que Ele dá graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo, resiste ao altivo, resiste ao orgulhoso. E aí o nosso orgulho pode ser tão grande que a gente vai ficando cada vez mais cego, e cada vez mais Deus vai resistindo a nós. A gente pensa que está com Deus e há muito tempo Ele já se afastou de nós, porque Ele é simples, é humilde, faz parte do caráter dEle. Então não tem como a gente ter comunhão com Ele se a gente está num lugar de orgulho. E na mesma raiz a gente tem a justiça própria. Quantas vezes a gente quer resolver as coisas com o nosso próprio braço, do nosso próprio jeito, mas só que a palavra diz que o justo não se justifica. Mas irmão, eu estou sendo humilhado, pisado,
Sim. E isso Jesus falou que ia acontecer conosco. Ele falou que a gente ia passar por essas coisas. Ele foi humilhado pelas nossas pisaduras. Ele foi humilhado pelas nossas transgressões. E se a gente quer ter algo com Ele, a gente tem que ser participante da dor dele. Participante da dor dele é o quê? Ser humilhado com Ele, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Só assim a gente vai ter vida de Deus em nós. Então, do mesmo jeito que Jesus foi humilhado, pisado, castigado, muitas das vezes nós também vamos ser. Mas sabe o que Deus está fazendo conosco nesse momento? Está nos provando o nosso emocional, está nos provando o nosso caráter, está amadurecendo o nosso interior, a nossa vida, para a gente chegar no outro patamar, onde as ofensas já não mais tenham efeito sobre nós, onde não mais a gente pegue a isca da justiça própria e vai lá tirar limpo a nossa satisfação. Ele faz isso por nós. Porque se nós temos um pai, e Ele é Deus, Ele compra o nosso barulho. Me diz qual o pai que não compra o barulho do filho? Qual o pai que vê o seu filho lá sendo humilhado não vai atrás para defender, proteger, cuidar e zelar? A mesma coisa é com o nosso Pai do céu. Mesma coisa é com Deus. Só que também não é no nosso tempo, então a gente tem que exercitar os frutos do Espírito, em paciência e longanimidade. Não é da nossa forma, não é do nosso jeito, não é como a gente pensa que vai ser. Ele tem uma forma toda peculiar de tratar cada uma das situações. Como é que é, paizão? Cada um vai ter a sua paga, né? Eu lembro que eu tinha uma rixa com uma pessoa na base. Ficava nos tamancos. E um dia eu fiz a seguinte oração. Cuidado com a oração que você faz. Eu fiz a seguinte oração: Pai, seja feita a tua justiça. Seja feito, Pai, como tu queres. Eu coloco essa situação nas tuas mãos. E esqueci. Uns dias atrás eu lembrei. Meio perseguição, sabe, que eu tinha, né? Tinha em cima de mim. Aí eu lembrei. Aí Deus me fez a memória, me trazendo a memória. Passando pela base. Encontrei a criatura. E aí Deus me trouxe a memória. Então, agora tu está alinhado. Eu falei, como assim? Agora tu cumpriu, tu fez a ETED e agora tu está casado. Acabou. Falei, pai, tu faz a tua justiça. Comigo foi assim. O que aconteceu por outro lado, eu não sei. Aconteceu alguma coisa. Eu não sei, não me interessa. Porque Deus vai cuidando de cada um. E Ele tem uma forma toda especial, toda diferenciada para cuidar de cada um dos seus filhos. Falando na linguagem de cada um, como cada um entende. É dessa forma que Ele nos trata. Então, eu não precisei para minha justiça própria, não precisei fazer com a força do meu braço. E você pensa o quê? Que às vezes eu não dá vontade de... Mas é nessa hora que a cruz serve. É nessa hora que a gente tem que ir para lá. Morrer com Cristo. Porque senão a gente vai fazer a nossa justiça própria. E aí a gente vai para uma guerra lá, querendo usar Efésios 6, que é muito bonito, muito legal, muito bacana, todo mundo gosta de usar esse versículo, essas passagens de guerra espiritual e batalha espiritual.
Efésios 6, a partir do 10, né? Diz lá, colocar a couraça da justiça. Então vai com a couraça da justiça, só que botando a mão no peito, lá vai eu. Aí está indo com orgulho e com justiça própria. Aí chega lá na guerra, toma um pau, toma uma rasteira, porque você não tem como ir para a guerra no mesmo espírito do inimigo. Não é a ferramenta do inimigo o orgulho e a justiça própria? Não é a ferramenta do inimigo a mentira? Como é que você vai usar o cinturão da verdade se você mente? Como é que você vai usar o capacete da salvação se você acha que o teu pecado te tirou a salvação? Ou se você está incrédulo e não acha que vai ser salvo? Como é que você coloca o capacete da salvação dessa forma? Aí está sendo bombardeado na sua mente. Onde começa a batalha? Onde começa a batalha espiritual? É dentro da mente. Você vai sendo torpedeado, você vai sendo flechado. Não é isso que a palavra fala? Os dardos inflamados do inferno. É isso. Setas do maligno. É isso. Palavras que você escuta, coisas que você alimenta nos seus pensamentos, pensamentos maus que vêm sobre você, e você dá vazão a eles. Você está com a mente então protegida? Está usando o capacete da salvação? Não está. Está com a mente totalmente desguardada, está com os ouvidos atentos a escutar a qualquer voz. Vocês já viram os guerreiros? Eu gosto muito daquele filme Gladiador, é fantástico, super bem produzido, tem um princípio cristão. Os capacetes que eles usavam, como é que era? Não tampava até os ouvidos? O elmo. O capacete. Como é que é o capacete que o motoqueiro usa? Totalmente coberto. Para proteger o quê? Toda a cabeça, todos os sentidos. E a gente vai para a guerra despreparado, com pensamentos impuros, com pensamentos malignos, pensamentos de justiça própria, pensamentos de que o irmão, de julgamento do seu irmão. Que couraça é essa que você está usando? Que capacete é esse que você está usando? Que cinturão é esse que você está usando? Não funciona dessa forma. A imoralidade sexual é uma outra área de cegueira. Foi falado aqui esses dias. Por quê? Porque a imoralidade sexual, ela tem o poder de te encantar, te deixar encantado. O Paulo trouxe a informação de que, inclusive, a pornografia faz um estrago enorme dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro. E ele mostrou isso cientificamente, como é que é o estrago. E eu vou apertar um pouquinho mais. O estrago da pornografia são as imagens permanecer durante 40 anos na sua mente. E traz um estrago pior do que o crack. Vicia mais do que o crack. E aí você está ludibriado, encantado com isso. Encantamento é uma forma de cegueira, onde a gente não vai encontrar a luz que brilha perfeita durante o dia sobre nós. O ciúme doentio, o ciúme do ministerial, o ciúme conjugal, o ciúme de relacionamentos, de amizades, é uma outra área de cegueira que pode te levar à ira, à raiva, inclusive a cometer até um homicídio ou suicídio, em casos mais extremos, porque aquela pessoa ficou tão cega de paixão, ou diz que isso é paixão, ou amor. Não tem como ser, porque isso foge ao princípio do que diz 1 Coríntios 13, que o amor respeita, que o amor dá espaço, que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, e vai fugindo disso. Não se arde em ciúme. Então pode ser uma outra área de cegueira.
E o medo? Meu Deus. O medo faz você parecer que está à frente de um abismo, cada passo que você dá. Te faz recuar, não te faz perseverar. Você pode estar muito perto até, inclusive, da salvação, daquele milagre, daquela bênção, e não está enxergando, porque o medo te fez recuar. E 1 João 4,18 diz o quê? Que no perfeito amor dissipa todo medo. Então, quando a gente está em Cristo, não há área de cegueira no medo, pelo contrário, a gente enxerga todo o amor dele em nós, então a gente passa a confiar nele. Amém, irmão? Glória a Deus. Me ajuda aí com o seu amém, glória a Deus, aleluia. Estou tendo muita participação não. Pensei que vocês iam me ajudar mais. Tinha que ser mais parceiro. Vou ter que levar todo mundo para a mesa para ver se eu consigo alinhar melhor o relacionamento. Desonra. Meu Deus. Como a desonra nos faz levar a uma área de cegueira, a nos tornar cegos. A gente fala, em paternidade, que a desonra nos leva a um lugar de peregrinação, de perdidos, de andar sem rumo pela vida. Foi mais ou menos o que aconteceu com o filho pródigo. Ele desonrou seu pai, desonrou a sua casa e saiu por um caminho onde ele foi parar, cuidando dos porcos, aonde ele nem podia comer a bolota, as comidas que ele mesmo dava para os porcos. Desonra. Ficou perdido, sujo, perdeu tudo que tinha, achou que tinham amigos com ele, mas os amigos eram só por interesse, porque enquanto ele tinha recurso, ele tinha amigos, enquanto ele tinha proventos, enquanto o caixa dele continuava cheio, ele tinha amigos, estava cego, andou perdido, foi para um lugar de perdição. A desonra também nos leva a um lugar de sequidão, que é uma outra característica do filho pródigo, onde ele perdeu tudo e não tem mais frutificação nele. Então, você anda perdido, peregrino, você não sabe para onde vai, nem para onde está indo na sua vida. É o que a desonra faz com você. Ela te leva para um lugar de cegueira. Ela te leva para um lugar de sequidão, onde nada frutifica mais na tua vida. Eu pulei uma que eu queria falar mais sobre ela. Queria me ater mais tempo falando sobre isso aqui. Incredulidade. Queria falar mais sobre a incredulidade, que é uma outra área de cegueira. Por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Nossa, que texto. Meu Deus. Eu nunca tinha sido ministrado tão profundamente por João 11, que fala da história de Lázaro, uma história até muito conhecida, né? O amigo de Jesus, Lázaro, a família amiga de Jesus, Maria, Marta e Lázaro. Mas nunca tinha sido ministrado tão profundamente nesse texto. Olha o que diz lá no 8 e 9. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam
que tivesse falado do repouso do sono, então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Esse texto é fantástico. Dias depois da morte de Lázaro, Jesus estava há poucos dias já de ser pego para ser morto. Teve mais alguns acontecimentos, e aí começou o processo da crucificação de Jesus, da prisão dele e de todo o julgamento, e crucificação e morte e ressurreição de Cristo. A morte de Lázaro, como ele falou, não era para a morte, mas sim para a vida, para ser glorificada a Deus. Por quê? Porque Jesus estava mostrando já para todo o povo, para toda a terra de Jerusalém, para todo mundo, para os seus discípulos, que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Jesus já estava fazendo uma analogia com a morte dele, já estava anunciando o que iria acontecer, que a morte de Cristo também não foi para a morte, foi para a vida. Ele precisava ser crucificado para nos entregar a vida de Deus em nós e nos reconciliar com o Pai. Precisava dar o significado da cruz, que é o maior símbolo da nossa fé. Então Cristo já estava fazendo a analogia da morte dele com a morte de Lázaro, para trazer a vida para nós. Mas olha só, no decorrer de todo o texto, se você pegar um pouquinho mais atrás, no início do 11, ainda fala assim, é uma coisa muito intrigante para mim ainda, que ele fala: Maria, aquela que ainda derramou o bom perfume aos pés de Jesus, e nem tinha acontecido ainda. E aí depois vem na sequência os textos e fala, quando ele recebe a notícia, que inclusive não foi muito demorado ele receber essa notícia. Jesus estava apenas a 3 quilômetros da Judéia, da vila em Betânia. Em outras versões, como na Pentecostal, não sei, na King James, fala aproximadamente 15 estádios. A medida para cada estádio, na linguagem bíblica, é em torno de 180 metros. É isso? 180 metros. Calculando, dava em torno de 2.700 metros. Da onde ele estava, Jerusalém, para onde aconteceu a morte de Lázaro, em Betânia. Então não foi demorado Jesus ter recebido a notícia, já que era um amigo íntimo dele, pelo quem ele inclusive chorou. Jesus não podia ter ido para lá logo que recebeu a notícia. Gente, quem faz caminhada aqui? Quem faz caminhada aqui? Mais alguém? Você que pratica, faz academia, você sabe, 3 quilômetros é 30 minutos, ou até menos. Normalmente no meu tempo, em média, 30 minutos, uma caminhada, não uma corrida, a caminhada, tranquila, sem apressar o passo. Então assim, no pior das hipóteses, pai, 30 minutos, 40, em 40 minutos ele podia ter ido lá e salvado Lázaro. Ele poderia ter ido lá e curado Lázaro. Lázaro estava doente quando ele recebeu a notícia, mas ele aguardou ainda mais 2 dias. Então quer dizer, Lázaro estava doente e ele guardou ainda mais 2 dias para ir lá. E num percurso de 30 minutos, mais ou menos, ele ainda demorou mais 2 dias, porque foram 4 dias que Lázaro ficou morto.
Jesus queria mostrar alguma coisa aí. E aí é que a gente começa a entrar no nosso papo. No caminho que Jesus estava fazendo para Betânia, na Judéia, foi onde aconteceu o ocorrido com Lázaro. Ele ainda parou algumas vezes e Maria ainda veio até o encontro dele e perguntou para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido com o nosso irmão, isso não teria acontecido com Lázaro. E Jesus vai e fala para ela: era necessário que isso acontecesse para todos que me seguem, vejam e creiam. Aí beleza, legal. Maria volta para casa, Jesus permanece no mesmo lugar, num percurso de 30 minutos. Vai lá e chama Marta, em secreto. Marta, aquela que reclamou, murmurou da sua irmã que estava colocando bom perfume aos pés de Jesus. Já a gente fala um pouquinho sobre isso. E aí Marta vai lá, chega até Jesus e faz a mesma pergunta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus responde da mesma forma: mas é para que vejam e creiam no Filho de Deus, no enviado, no poder. E Marta volta. E aí o texto vai discorrendo. No 17 diz o seguinte: não, perdão, vamos um pouquinho antes. No 16: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre? Tomé, o discípulo incrédulo, aquele que precisou ver as mãos de Jesus para acreditar que ele tinha ressuscitado. Vocês percebem nesse texto não só a incredulidade de Tomé, como também o medo dele. Ele andava com Jesus, era um dos discípulos, mas não cria nele. Ele conhecia Jesus, escutava Jesus, mas não cria. Não acreditava no que ele podia fazer, no que Deus estava fazendo através da vida de Jesus. Depois de já ter visto tantos milagres, tantas obras que Jesus fazia, Tomé ainda não acreditava. E a guerra de Jesus, a batalha espiritual que Jesus estava travando nesse momento, começa a ficar mais acirrada, começa a apresentar outros contornos, mais violentos, um embate mais frontal, mais direto. Primeiro com os seus, dentro de casa, os seus discípulos, aquele com quem ele conversava, aqueles que ele preparava para depois propagar o Evangelho, que iam receber o poder do Espírito Santo, lá em Atos 2. E a guerra começa a ficar mais acirrada. Vamos avançar aqui. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-la por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou assentada em casa. Então Marta lhe disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Vamos avançar. Aí Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir ou ressuscitar. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha como é que Jesus já está apontando para aquilo que ia acontecer.
o sacrifício da cruz. E ele já estava se colocando como sacrifício vivo, e dizendo que o Pai estava nele. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando a gente está em Cristo, mesmo que tenha alguma área morta em nós, mesmo que tenha alguma coisa morta no nosso interior, na nossa vida, a gente coloca ela na cruz, coloca ela em Cristo, e Ele vai trazer a vida para essa área da nossa vida. Ele vai ressuscitar ela. Mas aqui ele já estava apontando para o sacrifício dele, que ele ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E aqui começa o embate, ele falando: não, você tem que acreditar nisso, que eu sou. O grande eu sou me enviou. Você precisa acreditar no que o poder de Deus que está em mim, como filho de Deus, nós podemos fazer. O que eu posso fazer? Você crê nisso? Deus está te perguntando hoje para você: você crê nisso? Você crê que Deus tem um propósito para a sua vida e que você pode cumprir nele? Você crê que você pode perder a vergonha nesse dia, o medo, a incredulidade, para cumprir um propósito, porque Ele está contigo, e ressuscitar as áreas mortas da tua vida? Você crê nisso? Porque nós aqui não somos diferentes lá de Tomé, Marta, Maria. Nós também estamos andando com Ele, temos a palavra à nossa disposição, encontramos Ele todo domingo. E Ele também quer nos encontrar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Mas o que falta? Mas o que Ele falta para Ele ressuscitar a vida dele em nós, a vida de alguma área em nós? O que falta? Aí Ele começa a confrontar mais. No 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Veja que é o mesmo Espírito rondando na mesma casa, na mesma família. A gente pode dizer aqui que a gente tem uma questão de geracional, de incredulidade. A casa estava contaminada, o lar estava contaminado, o discipulado que era feito naquele lugar ainda tinha deixado eles ainda num lugar de medo e incredulidade. E aí Jesus de novo, quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. Veja que ele não dá mais atenção para a incredulidade ou para o medo. Ele simplesmente vira as costas, ele não escuta mais essa voz, ele não escuta mais essa palavra, não dá nem mais atenção para ela. Aí no 37 diz: mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos do cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Eles ainda, mesmo Jesus ainda tendo falado: não, essa morte não é, essa doença não é para a morte, mas sim para a glória do Pai. Ainda não tinham entendido o que ele ia fazer. Jesus, quando falou no meio da multidão: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mas eles ainda continuavam perguntando.
Será que ele não podia ressuscitar o Lázaro? Será que ele não podia ter curado Lázaro? Aí no 39, então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. A gente estava falando aqui logo no início. A água, quando está parada, ela apodrece, dá mau cheiro, lodo. Há áreas da nossa vida que estão mortas e já estão cheirando mal há muito tempo. E a gente não entende o que está acontecendo. Mas qual é a voz que a gente está escutando? A voz da fé que faz tirar a pedra, mesmo que esteja cheirando mal, e trazer para a luz aquilo que precisa ser restaurado. Jesus vai de novo e responde para eles: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Deus confronta de novo o povo, Deus confronta de novo aquela família, Deus confronta de novo os seus discípulos. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me enviaste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Presta atenção aqui, irmão. Só depois que Jesus confrontou eles, é que eles tiraram a pedra. Eles ainda não estavam acreditando que Jesus podia fazer, de que Lázaro ia ressuscitar. Quantas vezes a gente precisa ser confrontado porque a gente não obedece? Quantas vezes a gente precisa ser confrontado porque a gente não acredita? Quantas vezes a gente precisa ser confrontado porque a gente está indo por um caminho que não deveria ir, Deus está querendo nos corrigir e a gente não entende, não escuta? Qual é a voz que você está escutando? A da incredulidade, do medo? Faça uma autoanálise, começa a fazer uma autoanálise. Qual área da tua vida não está andando? E começa a perguntar a Deus por quê? Quais foram as palavras que você já recebeu para a sua vida nessa área? Eu lembro de quase todas que eu tenho recebido. Tem palavras que o Isaías falou para mim 3 anos atrás, eu uso até hoje. Já usei uma hoje aqui, que eu recebi dele. Tem outras que ele já me deu 2 dias atrás. Eu fico só gravando, só registrando. São palavras de Deus para a minha vida, porque Ele é autoridade sobre mim, é a voz de Deus sobre mim. É para quem eu bato continência. Então as palavras de figura de autoridade que nós temos, que são lançadas a nós, a gente tem que guardar com muito carinho, com muito zelo, porque vai ter a hora que você vai precisar lembrar dela, para não cair no medo nem na incredulidade, e obedecer. Mas vamos lá, vamos andar. Aí ele vai e diz assim: ele só fez isso em público para mostrar a todos quem foi quem enviou ele. Era mais uma afirmação de Cristo, sendo Filho de Deus, sabendo quem ele é em Cristo. Aí tem um diálogo do Pai: Pai, só estou falando isso contigo aqui porque eu preciso mostrar para essa nação de incrédulos, essa geração de incrédulos, quem sou eu, porque eu vim de ti. Quem você é? Você precisa se apresentar em público para dizer quem você é? Você precisa se apresentar em público para mostrar quem você é? Ou você sabe quem você é e está vestindo uma roupa nova,
de autoridade, e fazendo o que você tinha que fazer, sem precisar dizer quem você é. Jesus afirmava naquela época, aquela geração de incrédulos, porque naquela época, Cristo tinham vários. Não é isso, paizão? Muitos eram chamados de Cristo. Mas ele precisava falar em público dessa forma, para ele dizer de quem ele veio, de onde ele veio, quem estava com ele, de quem ele era filho, para mostrar para uma geração incrédula, perversa, medrosa, de que eles podiam acreditar em Jesus, de que eles podiam acreditar que ele era o Filho de Deus, e todos aqueles que nele crescem, ia ter o quê? Vida. Você pode me ajudar com o seu glória a Deus, aleluia, amém? Ele está melhorando. Muitas vezes a gente precisa fazer isso porque a gente está num outro lugar de cegueira, que eu comentei aqui, que é o do ciúme. Quero falar um pouquinho sobre isso, para a gente depois finalizar. Aí eu quero entrar naquela história de Marta e Maria, onde Maria ungiu os pés de Jesus, que está já em João 12, né? Que depois disso Jesus vai para a casa de Lázaro, né? Lázaro ressuscitado, eles vão para lá. E aí Maria se joga aos pés de Jesus e derrama, né, o perfume e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, adorando ao Pai, adorando ao Filho. E o que Marta faz? Fala que tira ela desse lugar, porque eu preciso de ajuda, eu estou fazendo todo esse trabalho pesado sozinha. E aí Jesus vira para ela, não, ela escolheu a melhor parte. O que eu quero falar para você sobre isso? Quero pegar um ponto aí dessa cena, onde Marta não entendeu, ou eu prefiro hoje achar que ela estava com ciúme de Maria, que quem queria estar ali aos pés de Jesus, naquele lugar, adorando, se derramando, era Marta. Quantos de nós estamos com ciúmes do nosso irmão, que está se sacrificando, que está se derramando, e Deus está derramando sobre ele uma unção diferenciada, ou está derramando para ele o propósito que ele tem, ou derramando para em cima dele aquilo que ele precisa receber de Deus para cumprir o propósito que Deus chamou ele. E nós começamos a olhar o nosso irmão e ficarmos com ciúmes. Por que isso acontece com ele e não acontece comigo? Por que Deus está usando ele dessa forma e não está me usando? O que ele é melhor do que eu? O que ele faz que ele é melhor do que eu? Por que Deus, o Senhor está fazendo isso com o meu irmão e não está fazendo comigo? Filhos de Deus, quando nós sabemos quem nós somos, em Deus, a gente não precisa ficar olhando o ministério do nosso irmão. A gente não precisa ficar olhando o que Deus está fazendo com o nosso irmão. Porque quando nós sabemos quem nós somos em Deus,
nós sabemos então o que Deus depositou em nós e qual o propósito que nós temos. Deus sempre tem algo especial para os seus filhos. Deus sempre tem algo diferenciado para cada um dos seus filhos. Ele usa cada um de nós de uma forma diferenciada, porque Ele tem uma visão do todo, porque Ele dá conforme lhe apraz. Ele dá conforme Ele quer. Por quê? Porque todos nós juntos vamos cumprir um propósito, mas cada um no seu lugar, cada um na sua posição, cada um fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Então, na verdade, nós não precisamos ter ciúme do nosso irmão, a gente precisa saber qual o caminho que ele pegou de santidade, qual é a adoração que ele está dando, qual o sacrifício que ele está fazendo. Para chegar ao coração do Pai, para ter a revelação do Pai, para saber quem Ele é em Deus. Quando nós entramos nesse lugar de ciúme ministerial, de que Deus está fazendo no outro e não faz em mim, é porque a gente não sabe quem nós somos, é porque está faltando muito relacionamento com Deus, está faltando falta de leitura bíblica, está faltando muito estudo, está faltando muita oração, está faltando jejum, está faltando consagração, está faltando lugar secreto, porque a fórmula é a mesma para todos, não tem diferença. O resultado é diferente porque o propósito de Deus em cada um é diferente, mas a fórmula é a mesma. Lugar secreto, leitura bíblica, renúncia, relacionamento com Deus. E se você está vendo o seu irmão fazer coisas diferentes em Deus, acontecer coisas diferentes em Deus, é porque ele está fazendo alguma coisa que você ainda não fez. Ele está fazendo alguma coisa que você ainda não fez. Ele está fazendo alguma coisa que ele entendeu e você ainda não entendeu. Para você chegar no lugar que Deus quer te colocar. Para você chegar no lugar onde você vai cumprir o seu propósito, onde você vai saber a sua missão e vocação e chamado. Eu vejo Marta então naquele momento com ciúme, enquanto uma adorava, ela só olhava aquilo e, poxa, eu não estou fazendo isso, eu devia estar no lugar dela, ali. Eu que devia estar fazendo isso. Eu que devia estar recebendo esse afago de Deus. Eu que devia estar recebendo esse mimo. Eu que devia estar recebendo essas bênçãos. Eu que devia estar recebendo esse ministério. A gente não precisa disso quando a gente está no lugar de filho. Quando a gente está num lugar de filho, mesmo que a gente ainda não saiba qual o propósito que Deus tem para a nossa vida, você vai saber, porque Ele vai te revelar no momento certo que você estiver preparado. E foi a nossa aula de hoje de manhã, maturidade. Nós escutamos o Alexandre Murakawa falar que quando José recebeu aquela túnica colorida do pai, ele não tinha o quê? Maturidade para usar aquela roupa, estava fora de tempo. Então, no tempo devido da sua maturidade em Deus, Ele vai revelar para você aquilo que você precisa e vai te entregar tudo que você precisa para cumprir o propósito. A gente não precisa se preocupar com isso. Precisa sim estar lá vigoroso e perseverante em ter relacionamento com Ele, em conhecer a Ele, conhecer a sua palavra, tendo relacionamento com Ele no lugar secreto. Que aí foi a palavra que Paulo falou tanto na quinta-feira de noite. Leitura bíblica, lugar secreto, se derrame lá para Ele, fala das tuas angústias, fala da tua raiva, fala daquilo que você está passando no teu interior. Ele vai te entender, vai te afagar, vai te corrigir, vai zelar, mas vai cuidar de você. A gente não precisa desse lugar. Aí eu quero concluir finalizando aqui o contexto de Lázaro.
43, 44. Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras e rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Leu aí comigo? E depois de dizer isso, chamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Uau! William, venha para fora. Felipe, venha para fora. Silvia, Jackson, venha para fora. Eliane, venha para fora. Filho de Deus, venha para fora. Venha revelar o que Deus colocou em você. Venha revelar a vida que Deus colocou em você. Venha revelar o caráter que Deus colocou em você, o caráter dele. Venha revelar a fé que ele mostra no poder. E quebra com todo julgo, quebra com toda incredulidade, quebra com todo medo. E restaura toda aquela família. Aí a gente vê depois a Maria se jogando aos pés de Jesus, onde acabou a incredulidade, só tem adoração. É onde foi a vitória sobre a incredulidade. Sabe o que a incredulidade está fazendo com você? Ela colocou um capuz, não foi um capacete da salvação, foi um capuz. Te colocou faixas. Na outra versão eu gosto mais, porque fala que ele botou faixa nos pés, tinha faixa nas mãos, estava todo amarrado, estava todo preso. Estava morto. Deus está querendo tirar as faixas hoje de você. Deus está querendo tirar o capuz e colocar o capacete. Deus está querendo desamarrar tuas mãos, porque elas vão ser mãos abençoadoras. Deus está querendo desatar os seus pés, porque você agora você vai caminhar, e vai chegar uma hora que você vai correr. Só que muitos daqui ainda estão igual nenéns, primeiro tem que engatinhar, primeiro tem que comer devagarinho, para depois poder comer um alimento mais sólido, poder caminhar um pouco mais depressa, até um ponto que vai correr, e não vai precisar se preocupar que não vai tropeçar. Mas para isso, Ele está querendo tirar as ataduras. E você veja no texto, mesmo com tudo isso, Lázaro veio para fora. Eu fiquei imaginando ele andando todo justo, né? Todo amarrado. Alguém consegue caminhar dessa forma? Alguém consegue viver dessa forma? Alguém consegue cumprir algum propósito dessa forma? Alguém vai conseguir ver algum milagre com um capuz? Inclusive ele estava em um lugar ainda de cegueira, porque ele estava usando um capuz. Os sentidos dele ainda não se ouvia muito bem, a vista não estava liberada ainda, a fala ainda não podia dizer, que fica abafada. Deus está querendo tirar as faixas hoje, para a gente encerrar a conferência e reconstruir de tudo que você recebeu nesses dias, e te lançar para um propósito, te lançar na caminhada. Amém, irmãos? Deixa eu voltar rapidinho lá em Isaías 35, para fechar. Ministério do Louvor, vocês podem me ajudar?
Olha o que diz aqui, Isaías 35. A gente leu que os olhos dos cegos iam se abrir, os ouvidos dos surdos iam ouvir, os coxos saltarão, a língua do mudo cantará, e arrebentarão, vai ter vida, vai jorrar a vida, vai tirar a cegueira, vai escutar a voz de Deus, vai adorar, vai entoar cânticos, vai profetizar. E olha o que fala lá no 8: e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado o caminho santo, ou o caminho de santidade. É o caminho que Deus hoje está querendo te levar, vai tirar as ataduras, vai te levar para um lugar onde você escuta, você fala, você profetiza, você bota a mão e abençoa, num caminho de santidade. Os impuros não passarão mais por ele. Então você vai ter que andar até que você seja dia perfeito, onde não haja mais nenhuma escuridão em você, porque senão você não vai conseguir pegar esse caminho. Pois será somente para o povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão nenhum, animal feroz passará por ele. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por ele, por esse caminho. Quem é aquele que crê naquele que ressuscita e que dá a vida, e morreu por todos nós? Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Aleluia, irmão. Vamos restaurar a alegria do Senhor em nós, porque os filhos de Deus, quando tem propósito, ele tem a alegria de cumprir o chamado do Senhor, onde despedaça toda incredulidade, todo medo, onde você pode caminhar em segurança, porque você foi remido naquela cruz. E a incredulidade não mais vai operar sobre você, anulando a cruz, o sangue e o poder, porque a incredulidade em você pode anular os milagres e as bênçãos que ele quer derramar sobre a tua vida. Ele pode anular os ministérios que ele tem sobre você, porque se você não acredita na cruz, é como se ele não tivesse morrido. Se eu não acredito nele, que ele ressuscitou, a cruz não faz mais sentido. Por isso que ela pode anular o sangue, o poder e o nome de Jesus na nossa vida. E a gente não vai ver nada, vamos estar no lugar de cegueira, e a gente não vai ver propósito ser cumprido na nossa vida, nem milagre, nem bênção, nem nada chegar à nossa vida. Eu quero chamar você aqui, saia do seu lugar para um caminho de santidade. Você vai vir andando como se fosse Lázaro, onde as ataduras em cada passo que você der estão sendo liberadas, estão sendo cortadas, estão sendo arrancadas de você. Onde a incredulidade não vai ter mais vez, onde você vai acreditar no Deus que você serve, onde você vai crer que você é salvo e que você tem o capacete da salvação e a couraça da justiça e o cinturão da verdade, e você vai andar nesses princípios, onde você não vai mais fazer a justiça própria, mas vai deixar ser humilhado, pisado, e entregar na mão de Deus, e Ele vai te exaltar. Corta isso aí depois, filho, que eu vou falar agora. Tem gente, pai, que saiu daqui esbravejando comigo, mas ligaram me dando honra, e eu não precisei fazer nada, não precisei mexer uma palha, não dei meu telefone mais, nunca liguei. Ligaram até de telefone diferente, que eu nem tinha. E falaram lá, o tempo que eu passei nesse lugar, nesse tempo que eu tive aí, um trabalho que você faz, foi uma das melhores coisas que aconteceram para mim.
Não falo isso para me exaltar, por favor. Só que a gente gosta de usar a gente como modelo. Não é assim? Então você não precisa fazer nada para se justificar ou para fazer a tua justiça. Então, se você crê, se você quer entrar nesse lugar de santidade, eu quero chamar você, venha para fora. Venha aqui na frente. Nós queremos orar por você. Que nunca mais a incredulidade entre no seu coração. Nunca mais o medo entre no seu coração. Pelo contrário, seja despedaçado pelo amor de Deus pela sua vida. Que a incredulidade não vai ter vez e ela vai ser confrontada toda vez que ela aparecer sobre a sua vida, sobre você, tentando minar os seus pensamentos, tentando minar aquilo que Deus já plantou em você. Aí você vai confrontar ela e dizer: isso não te pertence, isso não é meu, isso não vem de Deus. E você vai acreditar. Às vezes vai ser difícil, tá, irmão? Mas a gente precisa passar para a gente ganhar crescimento, a gente ganhar estatura, a gente ganhar amadurecimento. Crescer dói. Crescer dói. E não tem como ser de outra forma. Deus quer entregar coisas para você e você não está preparado ainda. Restaure o seu altar. Para o fogo ser derramado sobre a tua vida, cair sobre a tua vida, o altar precisa ser restaurado. O lugar secreto precisa ser restaurado. A leitura bíblica precisa ser restaurada. O estudo bíblico precisa ser restaurado. Precisa haver renúncia. Quanto mais você se renunciar para Deus, é o que a palavra fala, não estou dizendo nada de mim. Quanto mais você renuncia à sua vida, mais você vai tê-la, mais você vai achá-la. Por que ele diz isso? Porque quanto mais você renunciar da sua vida para você, mais você vai achar o propósito que Deus tem para você. E não tem outra forma. Ora ao Senhor, irmão. Paizão, faz essa oração. Aleluia. Algo que me chamou a atenção nesse texto também é que o Senhor chega, ele chora, e após ele chorar, ele vai até o túmulo, e ele fala em alta voz e chama Lázaro para sair para fora. Sabe o que eu aprendo com isso? Você pode estar morto, você pode estar sem vontade nenhuma de estar com Cristo, você pode ter morrido para Ele, mas o amor dele vai te resgatar ainda que você esteja morto. Porque Ele vai nos chamar, Ele vai nos trazer para os seus braços de novo, Ele vai nos trazer, vai nos conquistar e vai nos cativar de novo. Eu aprendo algo nesse texto, Deus me ensina algo dizendo que não é pela minha força, é pelo amor dele que se move para que eu venha ter vida nele de novo. Às vezes a gente tem que se esforçar tanto para conseguir fazer tanta coisa para o Senhor, a gente se frustra porque a gente cai muitas vezes nos mesmos pecados, nos mesmos erros, nos mesmos desacertos. Mas ainda nesse lugar de morte, Deus fala para você: vem para fora, porque eu tenho vida para você. É sobre a palavra dele, não é sobre quem somos, não é o quanto sabemos, o quanto conhecemos, mas é a partir da palavra que sai da boca dele. E a palavra diz que há algo que vai permanecer pela eternidade, é o amor. E esse algo chamado amor é aquilo que nos resgata, aquilo que nos traz de volta. Sabe aquela coisa que você tem vergonha, às vezes você vai todo dia pedir perdão para Deus daquele mesmo pecado, chega um momento que você tem vergonha de orar, e aí você começa a morrer, porque você não ora mais por aquilo, e depois por você não conseguir orar por aquilo, você deixa de orar e tem uma vida com Deus, porque você está desejoso do pecado, você morreu no pecado. E é nesse momento que você está morto que Deus vai chamar você: vem para fora. Não está ligado à tua visão, não está ligado à tua forma de movimentação, não está ligado aos teus sentidos, mas está ligado em quem Deus é.
Se nós entendermos isso e cremos nisso, nós temos certeza que Deus vai nos resgatar, seja aonde for, seja o tempo que passar, o tempo que demorar, mas Ele vai nos resgatar. Porque com grande amor Ele nos chamou, com grande amor Ele nos conquistou, Ele nos trouxe de novo para Ele. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos por essa noite, gratos por esses dias, gratos pela Tua palavra, Senhor. A nossa oração, Pai, é que haja, Senhor, em nós um renovo em nosso coração. Não pelo que estamos Te dando, porque talvez o que estamos Te dando é tão pouco. Não porque merecemos, porque, Senhor, Tu nos torna merecedores. Sem Você nada somos, sem Você nada merecemos, sem Você não há justificação. Baseado no Teu sangue, no Teu sacrifício, nós somos justificados. E baseado em Ti, nós nos tornamos merecedores daquilo que o Senhor tem nos dado. A minha oração nessa noite é que o Senhor nos resgate. Que o Senhor resgate o nosso coração. Que o Senhor resgate em nós um lugar de amor novamente por Ti. Que o Senhor resgate em nós o desejo de estar contigo. O desejo de Te conhecer mais profundamente. O desejo, Pai, de não somente esperar nos dias de morte, que nós estaremos mortos, Pai, mas o desejo de nos dias de alegria e vida sabemos que estamos vivos e há alegria em nós porque o Senhor se faz presente no nosso dia. Eu oro, Pai, para que haja, Senhor, uma restauração na mente, uma restauração no relacionamento, uma restauração no coração, uma restauração, Senhor, na devoção, na dedicação, no desejo, Senhor, de estar contigo, no desejo de Te conhecer. Eu oro para que haja também uma clareza na nossa mente de que somos inteiramente e totalmente dependentes de Ti e tudo aquilo que o Senhor nos fornece e nos dá é para louvor da Tua glória. Eu oro, Pai, para que as nossas vistas sejam abertas. Eu oro para que aqueles que não viam voltem aqueles que já viram um dia e deixaram de ver voltem a ver, e aqueles que nunca viram passem a ver coisas que não viram e, Senhor, ainda não viram e verão coisas grandes na Tua presença. Eu oro para que o Senhor abra a visão. Eu oro para que o Senhor amplie a mente. Eu oro para que o Senhor abra os ouvidos para que ouçam a Tua voz e para que mediante a Tua voz se movam para o lugar de propósito correto que o Senhor tem chamado. Eu os abençoo, Senhor, com todo o depósito desses dias, aqueles que puderam, aqueles que conseguiram, vier todos os dias, que eles recebam todo esse depósito e que não seja somente informações, mas que seja uma vida disposta a se entregar naquilo que ouviram e naquilo que foram ministrados. Eu oro para aqueles que vieram, Pai, nessa noite, ou vieram um dia, outro, que aquilo que eles receberam traga vida sobre eles, Senhor. Nós oramos para que toda palavra liberada nesses dias gere vida em nós, gere um tempo de solitude, meditação e compreensão, e a partir disso possamos nos mover, Pai. Eu oro para que venhamos entender a adoração, para que venhamos entender, Pai, com clareza o que somos e para que fomos chamados. Em o nome de Jesus eu oro, Pai, sobre a vida de cada um, de cada irmão e cada irmã aqui, dando a eles e pedindo ao Senhor que os dê força, que os dê graça, que os dê vigor, que os dê saúde para que eles possam avançar e Te conhecer em profundidade, Senhor. Para que eles mergulhem mais fundo para Te conhecer em profundidade, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Amém, querido. Abrace alguém que está do teu lado aí.